Boa noite. Capixabas sentem no bolso mais um reajuste da gasolina. O litro do combustível está em média 30 centavos mais caro. Homens assaltam ônibus do sistema Transcol. Um deles quebrou o vidro do coletivo com a cabeça para escapar da polícia. Ciclista capixaba supera acidente e vai disputar uma das etapas do Campeonato Nacional de Mountain Bike em Domingos Martins. Cresce em Cachoeiro de Itapemirim o número de pessoas que procuram a justiça para resolver problemas com o INSS. E ainda, a terceira entrevista da série com os candidatos ao governo do estado. Nossa convidada hoje é Camila Valadão, do PSOL. O Hora News Espírito Santo começa agora. Motoristas de Vila Velha reclamam do aumento do preço do combustível, quase 30 centavos mais caro do que na semana passada. Nossa reportagem esteve hoje à tarde em 6 postos da Avenida Lindenberg e em todos eles o valor subiu. Não importa o dia, não importa o posto. Quem para o carro para abastecer em Vila Velha tem sempre uma surpresa desagradável. De 2 semanas para cá, um aumento de mais de 20 centavos. De R$ 2,89, hoje estou pagando R$ 3,9 na comum. Absurdo. Quer dizer, não importa o posto que você vai, a situação é a mesma? Não importa o posto. Tudo aqui na faixa de Vila Velha, nessa mesma faixa de preço. R$ 3,9, R$ 3,10, R$ 3,8, mesma faixa. De acordo com fontes ligadas ao governo federal, o preço da gasolina deve aumentar entre 3% e 6% depois da eleição. Mas o que a gente pode ver é que aqui em Vila Velha o reajuste já chegou. Esse vendedor usa o carro para trabalhar e gasta por mês R$ 750 com combustível. O valor, que já é alto, deve apertar ainda mais o orçamento do trabalhador. O aumento foi muito grande e muitas pessoas não conseguiriam absorver isso aí. Vendedor, uma linha de pessoas que trabalham no dia a dia com carro, não conseguiria hoje colocar esse custo não. Como eu uso o carro dia a dia, foi uma diferença muito grande. Na Avenida Carlos Lindenberg, uma das principais de Vila Velha, o preço alto não é o único inconveniente. Por coincidência ou não, todos os 6 postos que a nossa reportagem visitou estão vendendo o litro da gasolina por R$ 3,09. As gasolinas tá tudo o mesmo preço, tudo R$ 3,9, é um absurdo. Vim aqui do Ibis agora, R$ 3,9. Aqui antes desse posto também, R$ 3,9. É muito complicado mesmo, muito caro. O custo, que já anda alto, fica ainda pior quando comparado com os preços da capital. Uma pesquisa rápida e é possível encontrar a gasolina a preços bem mais acessíveis em Vitória. Sobre o aumento do preço da gasolina, o Sindipostos informou em nota que o mercado é livre e que cada revendedor estabelece o seu preço de venda de acordo com os custos e estratégias de mercado. E um acidente na manhã de hoje deixou a BR-262 interditada nos 2 sentidos da pista. Um caminhão carregado com mamão tombou na altura do quilômetro 34 no sentido Vitória, próximo ao hotel Vista Linda. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão não teria conseguido fazer a curva. O motorista foi socorrido e encaminhado para o hospital. O carona ficou preso às ferragens e foi preciso levantar o veículo para retirá-lo. Ele também recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao hospital. Logo após o socorro, o trânsito foi liberado. 2 homens tentaram assaltar um ônibus na manhã de hoje em Cariacica. Ao serem surpreendidos, um deles quebrou o vidro do coletivo com a cabeça na tentativa de fugir da polícia. Esta foi a situação do ônibus Transcol, que faz a linha Terminal de Laranjeiras a Itacibá. O vidro do coletivo foi quebrado. E detalhe, com a cabeça do bandido. Quebrou com a cabeça. Deu uma cabeçada aí. Foi uma só e pouco fora. Os bandidos pularam a roleta quando abordaram os passageiros. Segundo o cobrador, de 25 anos, que preferiu não ser identificado, os passageiros ficaram muito assustados. O ônibus passava pela rodoviária de Vitória por volta de 5h30 da manhã. Estava lotado de passageiros. 2 homens entraram dentro do transporte coletivo e abordaram 2 pessoas. Eles chegaram a levar dinheiro de uma delas. Quando o ônibus passou aqui próximo à estação ferroviária em Cariacica, os passageiros, já desesperados, viram um policial do lado de fora e resolveram pedir ajuda. Como que a polícia pegou e demorou em encostar perto do ônibus, o período de tempo que ele demorou a abrir a porta foi a hora que ele pegou, o outro pegou e pocou o vidro aqui e saiu.
o outro conseguiu, o policial conseguiu abordar ele. Um dos bandidos conseguiu fugir. Ele usava uma faca. Na fuga, o chinelo usado por ele ficou no ônibus. O outro, de 23 anos, foi preso e levado para a delegacia de Cariacica. O cobrador trabalha na empresa há apenas 7 meses. O sentimento é de medo e de insegurança na profissão. Mas perigoso demais, né? Sem contar que ainda dá muita cara para bater aí. Às vezes eles agem da forma errada, a gente tenta falar, eles levam na maldade e a gente tá aí sempre dando a cara para bater aí. Fácil para eles, né? Isso que é muito grande também. Com certeza, muito grande, muito grande. Final de escala então, aí que o perigo aumenta. Que assim, como hoje aconteceu isso, eles não chegam na gente, porque sabe que a gente vai estar sem dinheiro logo cedo, né? Eles sempre só os passageiros que sofrem esse horário. Mas mais tarde isso aí passa a ser a gente ser esse alvo. A seguir, a operação no Morro dos Alagoanos contra o tráfico de drogas termina com uma pessoa presa e armas apreendidas. A gente volta já. Nós mostramos aqui ontem mais um caso de crime contra a mulher. Daniel Andrade Coutinho, de 29 anos, foi preso em Vitória depois de ter matado a facadas a ex-companheira Sandy Gomes Dias, de 27 anos. A mãe da vítima falou sobre o crime. É muito difícil. Só tem a mãe que sabe. O choro é de uma mãe que parecia expirar pelo pior. Eles tinham uma vida muito perturbada mesmo, eles brigavam demais mesmo. Na verdade, eu esperava que ela fizesse com ele, nem eu esperava que ele tivesse essa reação. Mas infelizmente foi ele que acertou ela. A dona de casa, de 51 anos, perdeu a filha, Sandy Gomes Dias, de 27 anos, morta a facadas por Daniel Andrade Coutinho, de 29. Ele afirma que matou porque era traído e humilhado pela ex-companheira. Além de trair, ela ainda me humilhava, entendeu? Me humilhava demais, cara. Humilhava como? Falava um monte de coisa pra me botar pra baixo, entendeu? Eu fiquei com depressão durante 2, 3 anos. Remoendo as coisas que ela falava, eu ficava na minha mente. Eu não aceitava, não tem o fato dela ficar com outros caras e ainda me botar pra baixo, não tem, tipo, como se eu fosse o pior. Ele pede perdão à família de Sandy pelo crime. Quero falar só o seguinte pra família dela, que o que eu fiz não tem perdão, mas o que eu fiz, eu não tô nem acreditando que eu fiz, não tem, eu fiz na hora eu não tava aguentando mais aquilo tudo na minha mente e eu acabei fazendo aquilo ali, até agora eu não tô acreditando que eu fiz. Horas depois de cometer o assassinato na Cidade Alta, em Vitória, policiais o reconheceram descendo o Morro da Capixaba, no centro. A intenção de Daniel era fugir para o interior do estado, pegando ônibus aqui na rodoviária de Vitória. Quando ele viu a viatura, fez menção de voltar e nós abordamos ele. Quando pegamos o documento dele, constatamos que era o acusado do homicídio, né, de mais cedo. Quando levou a prisão dele, ele confessou ter sido o autor do crime e falou que estava arrependido. Ele disse também que ela era envolvida com tráfico e que ele estava com medo dos amigos dela, né, mataria ele depois. Ele falou que estava escondido no matagal, né? E que quando ele desceu o morro, ele estava em direção à rodoviária para fugir para o interior do Espírito Santo. Segundo o delegado que recebeu a ocorrência, Daniel vai responder por homicídio qualificado e pode ficar até 30 anos atrás das grades. Ele desferiu contra a vítima, Sandy, 2 facadas no peito. Logo em seguida, ele começou a fugir, mas decidiu retornar para ceifar por completo a vida dela. Há 2 ocorrências anteriores, uma em que ele agrediu a Sandy, a ex-namorada, no mês de fevereiro, e outra ocorrência no mês de abril, em que ele agrediu o irmão, o próprio irmão. Ele vai ser autuado pelo crime de homicídio qualificado,
por motivo fútil, cuja pena varia de 12 a 30 anos. Apesar de querer que Daniel pague pelo que cometeu, a mãe da vítima disse que o perdoa. Quando o relacionamento não está dando mais certo, tem que separar, não adianta insistir não. E quantas vezes ela foi presa por causa de agressão com ele. Mas, infelizmente, ele chegou no limite dele. Tem que pagar, né? Tem que pagar, porque ninguém tem direito a tirar a vida de ninguém. Só Deus, né? Eu tenho que perdoar. Eu, como cristã, tenho que perdoar. E Jesus fala que devemos, que se eu não perdoá-lo, como é que Jesus vai me perdoar? Numa operação da Polícia Militar, hoje de manhã, no Morro dos Alagoanos, em Vitória, foi presa uma mulher que teria ligação com o tráfico de drogas na região. Com ela foram apreendidas drogas e 2 armas. Confira. 2 quilos de cocaína, ácido bórico, éter, pistolas, 20 munições, balança de precisão e carregadores. Todo o material foi encontrado na casa de Patrícia dos Santos, 43 anos, no Morro do Alagoano, em Vitória. É a operação da Polícia Militar para combater o tráfico de drogas na região. O objetivo era encontrar a proprietária da residência, a qual o próprio serviço reservado já estava fazendo acompanhamento e havia informação de que ela teria droga e arma em casa. Exatamente o que foi constatado na presença policial, ela mesma cooperou, indicou onde estava e a gente encontrou todo esse material que foi apreendido. Ela já estava sendo monitorada pelo nosso serviço reservado. Certamente por estar ligada também a tráfico na região, então. Ligada ao tráfico na região do Morro do Alagoano. Com certeza continuaremos trabalhando para que, se houver outras pessoas envolvidas nessa mesma situação, que elas sejam presas também. Inibir o tráfico que está assolando aí, que desencadeia diversos outros crimes na sociedade. A seguir, a história de superação de uma ciclista capixaba que vai correr uma das etapas do Campeonato Nacional de Mountain Bike em Domingos Martins. O Hora News volta já. O número de indenizações pagas pelo seguro DPVAT aumentou 14% em todo o Brasil. E toda pessoa que sofre acidente envolvendo carros e motos tem direito ao seguro. Mas é bom lembrar que não é preciso de intermediário para dar entrada no processo. Qualquer um pode requerer o DPVAT. O marido de Dona Lindaura morreu num acidente de trânsito. Foi atropelado por um caminhão no início de julho. Esse acidente aconteceu no dia 9 e foi constatado dia 10 que era ele que havia falecido na estrada de Ibiraçu. Acidente grave, não teve chances, né? Sem chance. Sem chance. O caminhão passou por cima e sem chance. Com as contas chegando e o filho precisando de apoio psicológico, a ajuda do seguro DPVAT veio em boa hora. Rápido e sem complicações, em 30 dias o dinheiro já estava na conta. Levamos todas as documentações que estavam nas minhas mãos. Lá ele puxou pela internet, pelo computador, o acidente com as fotos do caminhão, com as fotos da moto. E ali ele já deu a entrada. Só faltou a certidão minha de casamento, mas do casamento do dia, com a data do dia. Aí ele deu um tempo para mim, até no outro dia seguinte, para eu poder levar essa certidão para eles. Assim que eu levei, ele falou assim, ó, daqui de 20 a 30 dias, esse dinheiro vai sair para a senhora. O DPVAT cobre casos de morte, invalidez permanente e despesas médicas causadas por acidentes de trânsito em todo o país, seja vítima motorista, passageiro ou pedestre. O recolhimento do seguro é obrigatório e feito anualmente, junto com o pagamento do IPVA. Somente no primeiro semestre desse ano foram pagas no Brasil mais de 340.500 indenizações, um crescimento de 14% em comparação ao mesmo período de 2013. E os acidentes envolvendo motociclistas representam 75% dos casos. Como nós tentamos fazer uma divulgação muito grande dos benefícios e da gratuidade do benefício, as pessoas acabam também procurando mais os seus direitos, o que faz aumentar estatisticamente essa procura das pessoas pelo seguro DPVAT. De acordo com a administradora do seguro, o número de indenizações por morte caiu 13%. No Espírito Santo, a queda foi ainda maior, 15%. Em contrapartida, a quantidade de pagamentos por invalidez no país aumentou 21%.
O valor da indenização é de R$ 13.500 por morte. Pode chegar ao mesmo valor para os casos de invalidez permanente ou até R$ 2.700 para reembolso de despesas médicas. O prazo para fazer o pedido é de até 3 anos, a contar da data do acidente. Mas é importante ficar atento. Tem muita gente querendo tirar proveito desse direito. Dona Lindaura quase perdeu parte do dinheiro para um atravessador. Meu cunhado me ligou falando que o velório estava incluído no seguro DPVAT e que tinha uma pessoa particular que ia resolver isso tudo para mim. Mas teve uma outra pessoa que havia mexido com isso, me chamou num canto e falou assim: Lindaura, DPVAT é DPVAT, enterro é enterro. Ou seja, essa pessoa, esse agente funerário, estava tentando passar a perna na senhora. Eu acredito que sim. Eu acredito não em mim, mas todos aqueles que chegam lá sofrendo, né, dependendo do ocorrido, eu acredito que sim. Tem pessoas que trabalham, se posso dizer que isso é um tipo de trabalho, né, mas enganando, né, muito o usuário, aquele que está numa situação crítica, após um acidente você fica muito emotivo e em função disso acaba caindo em golpes, né? Caindo em golpes, né? Muita gente cobra 30%, 40%, né? Mas é importante destacar que todo o processo é gratuito. Basta ir até a sede do Sindicato dos Corretores de Seguros ou procurar um profissional credenciado. Tudo atendimento do DPVAT tem que ser feito de forma gratuita. Existem várias pessoas no mercado que cobram sobre esses valores. No sindicato, nós somos direcionados à seguradora líder, fazemos todo esse atendimento de forma gratuita, onde nós acompanhamos o processo, da sua entrada até a finalização do mesmo. Depois de ter a carreira esportiva interrompida por conta de um acidente, a ciclista Leila Santos, de 53 anos, deu a volta por cima. Nesse final de semana, ela participa da etapa capixaba do Campeonato Nacional de Mountain Bike, em Domingos Martins. Uma mineira que se apaixonou pelo Espírito Santo e suas belezas. Uma delas, em especial, Morro do Moreno, foi a inspiração para que Leila Santos, de 53 anos, começasse a praticar o mountain bike. Depois que eu vim morar aqui, eu caminhava no morro aqui do Moreno e via os atletas de elite, né, correndo, e eu ficava naquela vontade, vou fazer. E comecei, montamos uma bike, eu e um amigo meu, que é mecânico, ele é muito bom, fomos montando a bike. Aí a gente começou a viajar, competir fora, né, no estadual, no brasileiro. São quase 20 anos morando no estado e cerca de 8 deles dedicados ao esporte. Leila estreou o estadual feminino em 2008 e de lá para cá já foram 5 títulos estaduais. Mas não é fácil para uma mulher conseguir se manter num esporte radical. Tem que gostar muito, porque tem que treinar muita subida, o esforço é muito, entendeu? Tem que fazer um check-up, né, de coração, né, um nutricionista, tomar uns produtos, uns energéticos, porque realmente para chegar a pódio a nível de elite, você tem que treinar muito. Mas Leila teve que se superar para continuar a andar de bike. Depois de um acidente no treinamento, Leila quebrou o fêmur. Mesmo assim, em nenhum momento ela pensou em desistir do mountain bike. Eu estava treinando para o brasileiro e para o pan-americano, me acidentei na Rodossol, né, treinando, e fiquei 2 meses assim, parada, né, recuperação total. Mas graças a Deus, entendeu? Me recuperei bem, me alimentando bem e agora focando bem a fisioterapia, não tem? E agora eu pedi o médico para trocar as muletas pela bike, né? Porque eu não aguentava mais. Leila vai participar da etapa capixaba do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike em Domingos Martins nesse final de semana. E por enquanto, ela compete na categoria amadora até voltar à rotina normal. Meu foco é o brasileiro, mas não na categoria elite, porque eu ainda estou em recuperação. Eu vou correr no GP de amadores, não tem, na minha categoria, que é na minha idade, não tem? Então vai ser uma oportunidade que eu vou rever todos, né?
Vamos ver como é que elas estão também, né? É bom, né? E se os obstáculos são muitos, ela os enfrenta e segue em frente, sempre correndo atrás, ou melhor, pedalando atrás dos objetivos. E os ciclistas também são assunto da nossa enquete da semana e nós queremos saber. Você se sente seguro em usar a bicicleta no dia a dia? Sim ou não? Vote e dê a sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br. E confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do estado para amanhã cedo. Camila Valadão não tem compromissos de campanha pela manhã. O candidato Roberto Carlos, durante a manhã, despacha assuntos em seu gabinete na Assembleia Legislativa. Renato Casagrande fará uma entrevista para a TV em Vitória e depois tem um encontro com o Sindiex. O candidato Paulo Artung, às 8 da manhã, grava uma entrevista para programa de TV. E ainda nesta edição do Hora News, você acompanha a entrevista da série com os candidatos ao governo do estado. Nossa convidada é Camila Valadão, do PSOL. A seguir, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. A gente volta já. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com o Ramon Barros, que tem as notícias lá do sul do estado. Boa noite, Ramon. Boa noite, Adriana. Uma padaria foi arrombada na madrugada de hoje em Cachoeiro. O detalhe é que esse foi o segundo arrombamento em apenas 3 dias. O suspeito é um adolescente de 15 anos. Essa padaria, localizada na Avenida Monte Castelo, em Cachoeiro, em frente ao antigo DPJ do município, foi arrombada na madrugada desta quarta-feira. O crime aconteceu por volta das 4 da manhã. O rapaz foi entregar o jornal na parte da manhã, aí ele viu a porta arrombada e telefonou. Os sinais do arrombamento ficaram na porta de aço da padaria. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança e durou menos de 2 minutos. Ele arrombou a porta com uma lanterna bem pequena, a câmera visualizou a lanterna, ele só tirou a caixa registradora preta e levou embora. Tinha muito dinheiro, né? Uns R$30, muita coisa não. Só que além do prejuízo do caixa, tem ainda a porta também, né? A porta vai ter que consertar, fazer os reparos e reforçar, né? Não tem jeito. De acordo com o dono da padaria, este é o segundo arrombamento em apenas 3 dias. Segundo ele, a padaria foi arrombada na madrugada de domingo para segunda. E de acordo com as imagens da câmera de segurança, tudo indica que seja o mesmo autor. De domingo para segunda, 1h30, 10 para as 2 da manhã, um menor tentou invadir a padaria pela parte dos fundos. Arrombou 2 fechaduras e a polícia conseguiu prender ele. Mas na segunda-feira mesmo ele foi liberado. Não tem lei para de menor. Além do dinheiro roubado, também tem o prejuízo material com as portas e cadeados. O sentimento que fica é a indignação pela impunidade. Há indícios de que esse assalto dessa segunda vez tenha sido cometido pelo mesmo menor que fez a primeira, né? Com certeza, mas ele nega fazer o quê? Muitos cachoeirenses que precisam acionar o INSS para algum benefício se deparam com a burocracia. Além da lentidão dos processos, há casos de pessoas que ficaram incapacitadas para o trabalho e não estão conseguindo auxílio. Confira na reportagem de Samuel de Fraga e Samuel Martins. Dona Ana Maria, Dona Maria Helena e David. Esses são apenas alguns exemplos nessa reportagem que vão representar histórias de milhares de brasileiros por todo o país. Todos os dias, centenas de pessoas que precisam se afastar de suas atividades profissionais por alguma incapacidade procuram o INSS para dar entrada no benefício.
Uma batalha que pode se arrastar por meses e até anos. Quando a pessoa consegue comprovar através de exames e laudos médicos que não está em condições de trabalhar, o governo disponibiliza um valor mensal para compensar a falta do salário, que muitas vezes sustenta uma família inteira. Os brasileiros têm que esperar até 3 meses para agendar uma perícia médica e conseguir um benefício do INSS, que admite que precisaria de 2.000 peritos a mais para dar conta do serviço. O problema é que faltam peritos no Brasil. Atualmente, o país conta com 4.105 peritos médicos. De acordo com o INSS, seria necessário quase 6.000 peritos para atender a demanda. Isso faz com que os processos fiquem lentos ou parados. Dona Ana Maria é cozinheira e em mãos inúmeros documentos que comprovam sua incapacidade para trabalhar. Ela fez uma cirurgia no pé e o laudo comprovou sua incapacidade, mas o benefício foi negado. Mandou pegar o papel lá negado, tá negado. Não disseram por quê? Não disseram por quê. E o que a senhora vai fazer agora, sem esse benefício, sem poder trabalhar? Vou jogar na justiça. Dona Maria Helena tem uma coleção de documentos. Pagou INSS durante 23 anos. E é costureira. Tem sérios problemas no ombro e coluna. Teve o benefício por 1 ano e, mesmo comprovando sua incapacidade, teve também o benefício cortado. Eu fiquei 1 ano encostado, foi em 2012, eu fiquei encostado. Aí eles me suspenderam, não me passaram mais e eu continuei fazendo perícia. O que aconteceu é que o tempo que eu fiquei enrolada lá fazendo perícia, eu tive que retribuir com o dinheiro, 700 e pouco. Tive que retribuir para poder eu não perder na hora de me aposentar. Aí retribuí com esse dinheiro, mesmo sem trabalhar, e hoje estou com os 2 braços com tendinite, com descolamento de tendão, e estou correndo atrás de INSS e eles não me encostam. E olha o caso do David, de 33 anos. Eletricista e estudante de engenharia, sofreu um acidente há 1 ano e meio. Fez cirurgia na barriga, teve trombose nas 2 pernas. Só em medicamentos mensais são cerca de R$600. Teve o benefício cortado, pois o perito disse que ele está apto para trabalhar. Uma situação que tem tirado o sossego do pai, que é aposentado, e tem que fazer bico para complementar o orçamento e pagar o tratamento do filho. Agora que está precisando do benefício, deram alta a ele, requereu junta médica, e os laudos estão aqui confirmando aqui que não tem condições de ir ao estudo, ao trabalho, porque está com sequela no cérebro e está com sequela na vista, mesmo assim continua negando. Eu queria voltar a terminar o estudo que eu estava fazendo, a trabalhar, mas eu tenho que alguém me ajudar para comprar os remédios novamente, para fazer o tratamento, para eu melhorar. Esse advogado tem em seu escritório inúmeros processos referentes a benefícios que foram cortados ou negados e explica quais os caminhos para a resolução desse caso e por que os processos do INSS se arrastam tanto. A maioria dos casos que nós temos colhidos aqui, temos defendidos na justiça, o previdenciário tem razão, o acidentado tem razão. Eu acho que as pessoas têm que bater a porta da justiça, porque se ele está acidentado, se ele está doente, se ele está impossibilitado, inapto para o trabalho, e o INSS não quer conceder o benefício, eu acho que não só ele tem que ingressar na justiça, mas também tem casos em que a pessoa está sendo protegida pelo INSS, tem o benefício, de repente corta, e ela não está apta para voltar ao trabalho. Então, nós temos entrado com ação, não só para restabelecer esse vínculo com o benefício, mas também para receber esse período que ela ficou afastada de forma que eu considero ilegal, injusta e até desumana. Bom, em nota, o INSS diz que o auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez são concedidos quando o médico, perito do Instituto, identifica que há incapacidade para o trabalho. Algumas doenças são tratáveis por medicação ou terapias, não se justificando a concessão do benefício custeado pelo dinheiro público.
O INSS também informa que os segurados podem recorrer à Junta de Recursos da Previdência Social e também à Justiça. De Cachoeiro, voltamos à Vitória, aos estúdios da Record News Espírito Santo com a Adriana Marques. Boa noite, Adriana, e até amanhã. Obrigada, Ramon. Boa noite, a gente volta a se encontrar amanhã. A seguir, a terceira entrevista da série com os candidatos ao governo do estado. Nossa convidada de hoje é Camila Valadão, do PSOL. A gente volta já. O Hora News Espírito Santo dá continuidade hoje à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio com os representantes dos partidos. A nossa convidada de hoje é a candidata do PSOL, Camila Valadão. O tempo da entrevista é de 10 minutos, a contar da primeira pergunta, que é padrão para todos os entrevistados. Boa noite, candidata. Boa noite. Na opinião da senhora, qual é hoje o principal desafio do estado e como a senhora pretende resolvê-lo se for eleita? Na nossa concepção, o principal desafio do estado hoje é um estado voltado para as pessoas. Portanto, a vida humana ter mais prioridade do que o lucro. Hoje o Espírito Santo é um estado, como dizem, bom para se investir, no entanto, é um estado não tão bom para se viver. A gente tem aqui altos índices de violência nas mais diferentes áreas, violência contra a mulher, violência contra a juventude. A gente tem aqui um acesso precário às políticas sociais, à saúde, à educação, um acesso precário ao transporte público. Portanto, do nosso ponto de vista, um dos grandes desafios da próxima administração será ter como prioridade a vida das pessoas e não apenas os grandes investimentos ou o lucro. Candidata, administrar o estado não é fácil. E a senhora não tem essa experiência política. É a primeira vez que a senhora concorre a um cargo. E mesmo assim, a senhora acredita estar preparada para governar o Espírito Santo? Tenho certeza. Tenho certeza, inclusive, que estou mais preparada do que outros candidatos que se apresentam no pleito. Porque, embora nova, tenho história. Tenho história de vida, tenho história de militância, tem história de inserção nos diferentes movimentos do Estado do Espírito Santo, portanto, sei com mais propriedade as necessidades do povo, sei com mais necessidade quais serviços precisam ser melhorados e quais políticas precisam ser priorizadas. Então, não acho que o fato de ser nova é um limite, ao contrário, eu acho que é uma vantagem, porque tem candidato por aí que está na política desde antes de eu nascer, portanto, pretende se aposentar. A política para esses é uma carreira. Para nós, a política não é uma carreira, é um compromisso com as nossas pautas e é um compromisso com a nossa luta também. Pois é, a senhora é aí a candidata mais nova do país ao governo de um estado. Então, a senhora acredita que isso seja um ponto positivo? Sim, é um ponto positivo, inclusive porque esse não é um projeto individual, é um projeto coletivo, né? Há muitas pessoas que participaram, por exemplo, do nosso programa, das formulações que o PSOL apresenta agora para a eleição. Então, certamente, uma administração não será gestada sozinha pela Camila, mas por esse coletivo de pessoas que constrói essa candidatura todos os dias, nas ruas e também nas suas proposições. Candidata, nós temos um dos estados mais violentos do país e uma das coisas que mais chama a nossa atenção é a questão da violência contra a mulher. O que fazer para reduzir esse tipo de crime? O Espírito Santo tem esse alto índice de violência contra a mulher porque muito pouco se investe nessa área. Na verdade, a política de segurança do Estado hoje é uma política muito voltada para a repressão, porém pouco voltada para a assistência e para a prevenção. Hoje, o Estado não tem estruturado de maneira eficiente uma rede de atendimento às mulheres vítimas de violência, por exemplo, com delegacias especializadas, e aí essas delegacias elas precisam ser ampliadas com atendimento qualificado, com delegados e toda a equipe técnica preparada para lidar com esse tipo de violência, que é uma violência diferente das demais, né? Afinal de contas, a violência contra a mulher é cometida essencialmente pelo companheiro. Portanto, trata-se na sua essência de uma violência que ela está no espaço do lar, que ela é doméstica.
né? Então é necessário pensar em uma rede de atendimento a essas mulheres, que vai desde as delegacias até criar programas e políticas que tentam garantir as condições de atendimento, a emancipação dessa mulher, portanto o acesso ao trabalho, o acesso à educação, o acesso à saúde. Isso precisa ser prioridade. Não se combate violência contra a mulher investindo apenas na repressão ou na punição. É necessário investir em políticas de atendimento e também em educação, coisa que o Espírito Santo pouco investe também. Então a educação também deve ser entendida como algo importantíssimo para a prevenção da violência contra a mulher. Candidata, a senhora se mostra contrária à política de isenção fiscal. Então, como atrair investimentos para o Estado sem esse incentivo? Somos contrários ao modelo de política de isenção fiscal que prevalece no Espírito Santo hoje, né? As políticas do governo são centradas nos grandes investimentos do Espírito Santo. Entre 2004 e 2010, o candidato Paulo Artung, que também concorre nesse pleito, liberou milhões de reais a partir de incentivos fiscais, sendo que 70% desses investimentos se concentraram apenas em 3 empresas. Então, do nosso ponto de vista, o Estado deve investir, mas deve investir na economia local, deve investir para a diversificação da economia, em especial para fortalecer a economia cooperada, né, a economia associativista, ou seja, um outro direcionamento econômico que não investir apenas nos grandes empreendimentos. Uma das propostas da senhora é a questão da tarifa zero no transporte público. De onde sairia o dinheiro, então, para manter o transporte? Tarifa zero não é uma decisão técnica, né? É uma decisão política. Não é feito por falta de vontade política, porque inclusive o transporte público no Espírito Santo hoje é o que sustenta empresas de ônibus que têm parcerias aí com os governos. Então essa é uma decisão política que o Estado tem condições sim de garantir. É encarar um transporte assim como um direito à saúde, assim como um direito à educação. Então é isso que é tarifa zero. É o cidadão poder entrar num ônibus e não pagar diretamente pela tarifa. E como que isso seria custeado? Através de impostos, né? Inclusive, hoje, o transporte ele já é pago com recurso público, o governo já investe no transporte, portanto, não é o valor da tarifa que a gente vê lá no ônibus, já tem ali mais recurso atrás disso, então é repensar. É repensar a estrutura tributária, garantindo quem tem mais, passando para quem tem menos. E a partir disso a gente poder custear um transporte público com qualidade. Não é possível concorrer com um transporte individual se não tivermos transporte público com qualidade, circulando em vários horários, 24 horas, com conforto, que abarque aí as diferentes regiões, os diferentes bairros. Só é possível concorrer com transporte individual, que aliás a gente precisa enfrentar isso. A região metropolitana já é um caos, né? É impossível circular na região metropolitana entre 6 da tarde até 7h30, 8 horas da noite. Então é necessário repensar com urgência o transporte público. Candidata, na área da saúde, a senhora defende a construção de uma fábrica de medicamentos. Qual é o custo desse projeto e como ele seria viabilizado aqui no Espírito Santo? Essa não é a nossa única proposta na área da saúde. Uma das propostas. Uma das, né? O nosso programa, ele tem uma concepção de saúde, inclusive, bastante distinta. Para nós, saúde é transporte, é educação, é acesso à cultura. Então, nós temos uma concepção ampliada de saúde. Dentro do nosso programa, nós estabelecemos vários eixos de propostas, desde construção e revisão da questão dos hospitais, né, a questão da saúde do trabalhador, da saúde da mulher e também a questão dos medicamentos. Os medicamentos hoje são uma das principais despesas do Sistema Único de Saúde, inclusive porque as empresas de medicamentos estão entre as que mais lucram no mundo, perdem apenas para a empresa de armas, né? Então é a segunda maior ramo aí que mais lucra. Então para nós é necessário rever isso. O Estado não pode continuar gastando tanto em medicamentos. É possível construirmos uma empresa que dê conta da demanda local, que produza pesquisa. E isso não é impossível. Já existe isso em outros estados. Então, Mas nós teríamos recurso para isso? Sim, a curto prazo há um investimento maior do Estado.
mas a médio prazo, sem dúvida, a gente acaba economizando. Não na saúde, porque os investimentos na saúde precisam ser ampliados, mas a gente acaba economizando com esse tipo de despesa, uma vez que isso é produzido no próprio estado. E poderá se desenvolver lá também pesquisas para a produção de novos medicamentos, até busca aí, quem sabe, né, de curas de alguns tipos de doença, medicamentos também que possam ser aí, atender às diferentes demandas da população, que hoje não atende. Né? Quem depende do Sistema Único de Saúde sabe do que eu estou falando. Quem depende do SUS sabe da precariedade que é conseguir acessar Candidata, todos os a senhora medicamentos. tem 1 minuto para fazer suas considerações finais. Bom, eu agradeço o espaço, sem dúvida contribui muito para esse debate de propostas, para essa discussão democrática e reitero o voto no PSOL. Peço o voto para 50 do PSOL, para Camila, para os nossos candidatos a deputados estaduais, que também estão na nossa chapa, para o nosso candidato a senador André Moreira, que é 500 e é outros 500, muito diferente dos outros candidatos. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais da nossa candidatura, basta acessar o nosso site www.camilavaladão.com.br. Além disso, curta a nossa página no Facebook, Camila Valadão PSOL, que lá tem todas as atividades de campanha, tem como ter acesso à íntegra do nosso programa de governo, que também está disponível. Candidata, eu gostaria de agradecer a presença da senhora aqui no Hora News. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, e o entrevistado de amanhã, definido por sorteio, será o candidato do PSB, Renato Casagrande. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Você fica agora com o programa Sala News com Wesley Sattler. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Record News, a líder em notícias.